Olá, olá a quem vai chegando para essa nossa conversa. Boa noite, boa noite às pessoas que estão chegando aqui para nossa conversa hoje. Eu vi que a querida Mônica já chegou. A gente hoje vai viver um momento muito cheio de vida. Já já vai entrar aqui comigo o querido João Ineco, que já entrou, que vai conversar comigo hoje aqui sobre poesia, educação. Deixa eu ver aqui se eu já consigo trazer o João para a conversa. Boa noite para quem vai chegando aqui nesse nosso espaço, que nasceu pelo encontro do Festival de Poesia de Lisboa e também da Livraria da Tarde. Agradeço muito a Livraria da Tarde, por meio da Mônica, que me convidou para estar aqui hoje com vocês. Meu nome é André Gravatá e hoje é um dia também muito especial, né? Hoje é dia das professoras, dos professores. Hoje a gente vai também tentar fazer essa relação, né, entre poesia, arte, educação e como isso tudo dialoga com os tempos que a gente tem vivido hoje em dia, né? Como que a poesia pode abrir espaços e abrir caminhos, né? Essa poesia que é palavra, mas que está para além da palavra. Vamos ver se o João vai entrando aqui. Já convidei o João, aparece aqui para mim que a gente está aguardando ele. Deixa eu chamar ele aqui novamente. A gente vai conversar juntos. Vai ser... Ei, João! Ei, André, tudo bem? Tudo em movimento. E você? Boa noite. Que bom estar Boa aqui contigo. noite. Boa noite, pessoal. Feliz Dia dos Professores para Você você. também, para você também. Que bom que a gente está se encontrando nesse dia, né? Muito simbólico. Hoje foi um dia em que a gente acabou... João, você me escuta? Agora escuto, não estava escutando antes, agora sim, voltou. Ah. Tava falando isso, né? De como foi simbólico, né? Que a gente se encontrasse hoje. Porque hoje foi um dia que a gente até trocou algumas mensagens e o João falou que estava relembrando, né? Dos educadores e educadoras que passaram pela vida dele. Total. Na importância dos professores na minha vida, em como foi importante ter conseguido acessar meus professores, né? Sempre com a disponibilidade que eles tinham para dar, para oferecer, para trocar, né? E sem eles eu não teria me descoberto na escrita, não teria feito aí, me enveredado para o caminho da educação, com certeza. Uhum. Teve alguma professora ou professor que te marcou muito, assim, que você se Pô, lembra muito? vários, vários. Eu estava hoje relembrando de uma professora querida, minha primeira professora de português, a Leise. E há outros, a Alessandra, falar uns nomes aqui, assim, para evocar. É bom dizer os nomes, né? Sim, É, sim. e você? Ah, nossa, eu lembro de muitas professoras e professores. Lembro da professora Adriana, que era uma professora de português também, e ela fazia aulas assim que eram em roda e a gente conversava sobre vários temas e era tão viva a aula com ela que eu não sabia exatamente que matéria era a aula dela, assim, porque eu aprendia tanta coisa que eu ficava pensando, nossa, mas não é só português. É muito mais que português. Aí eu lembro que até um dia eu liguei para ela, para agradecer ela. Liguei para ela muitos anos depois, assim, de ter estudado com ela. Acho que uns 5, 6 anos depois. Consegui o telefone dela, porque eu mandei uma mensagem, na época pelo Orkut. E aí Nossa, ela respondeu e eu liguei. Falei, professora Adriana.
lembra de mim? Aí ela falou, ah, lembro, né? Imagino que ela também, não sei se ela lembrou, não sei se ela estava tentando me agradar, mas aí eu agradeci ela e foi muito bonito, porque ela falou o quanto é importante, né? Esse ato de, enfim, do educador, da educadora, perceber que aquilo que ele está fazendo, que ela está fazendo, está ecoando, está reverberando de algum jeito, né? Então, alguém agradecer acaba sendo muito bem-vindo sempre, né? Até todo mundo que está aqui hoje, né, vendo a gente, se tiver essa vontade, né, de hoje, que é um dia tão simbólico, mandar uma mensagem, né? Às vezes é uma frase que você manda para um professor, para uma professora, e isso já abre toda uma história, né, que foi vivida e enche, enfim, de fôlego de novo. Exato. Compartilha aí com a gente, aí falem os nomes dos professores de vocês para a gente chamar eles aqui também. Eu queria começar já com um esclarecimento eu tive um problema técnico e não consegui entrar com o perfil que eu deveria ter entrado, que é o Festival de Poesia de Lisboa. Ah, É, E verdade. aí, por isso eu entrei com o meu perfil, que eu acho que vai acabar dando no mesmo, a experiência vai ser tão gostosa quanto, mas queria chamar aí a galera para poder depois acessar o @Festival de Poesia de Lisboa, para poder ver lá os conteúdos, o que vai rolar nesse festival desse ano que tá para começar, vai ser semana que vem. Então, queria só dizer isso. Muito bom, muito bom. João, eu percebi que eu acabei chamando você, né? Mas enfim, estamos juntos de qualquer forma. E queria puxar um poema já seu, se você puder compartilhar, porque hoje, gente, a gente até quer fazer uma conversa bem informal, mas a gente queria muito começar trazendo alguns versos, assim, aos poucos entrando nesse lugar mais coletivo da poesia, né? Total. Vou começar com um poema. Antes, um poema vivo que tá aqui comigo. Olha só. Nossa, Olha só. ó, Muito linda. E o poema é um poema da quarentena que se chama Opa, Travou. Como dizer agora aquilo que o corpo dizia antes, quando tínhamos uma fagulha, uma centelha, a vermelhidão na face desvelando a mentira, o escrúpulo desvendando o olhar. Como dizer agora o que dizia o corpo, se a ausência já é a matéria da nossa comunicação desmascarada? Câmeras desligadas e silenciadas, eu queria saber da tua cara, ver ela viva na minha frente, sendo estranha, sendo incrível. Eu queria poder não ser um LED, um pixel, um pincel eletrônico, uma pista virtual com danças cafonas escancarada pro nada ou pro ego. Eu prefiro o espelho a fingir que eu escuto a tua fala. Mas eu tô lavando louça, eu tô cortando a unha do mindinho, eu tô comprando online. Você pode subir até aqui? Não sei, tá travado. Em que parte você parou de escutar? A minha conexão tá horrível. Parou? Liga não. Eu vou só cortar uns legumes enquanto a gente fala. Cadê teu corpo me contando aquilo que você não conta? Cadê a conta do nosso encontro, o teatro? Cadê o contágio? Eu queria ver a sua sobrancelha arqueada revelando um nojo ou um medo. Mas eu vejo uma foto, talvez de 2 anos atrás, que está na sua conta de Gmail, aqui nesse Meet, aqui nesse Minto aflito, sem filtro ou com fita na câmera. Porque você sabe que o Google vê tudo. E você sabe que eu te conheço, né? Já que somos amigos no Facebook. Você sabe que eu não presto atenção em nada. Que eu tenho uma depressão fodida. Você sabe que meu corpo existe e que ele é quente, que ele pulsa e que ele pisca. Mas agora é ausência de toque. Me disca, me liga, faz uma live comigo. Se puder, faz um love também. Eu queria dizer agora o que o corpo diria se ele não tivesse virado apenas uma
cabeça vidrada nessa retina MacBook. Opa, travou. Você tá vendo meu compartilhamento? Não. Em que parte você parou de escutar? Sou só eu aqui, do lado de cá. Uau, que bom te ouvir, que bom. E foi muito sincrônico. Teve uma hora que você falou, minha conexão tá horrível, e travou pra mim. Pensei que ia parar aqui, ia ser uma performance junto com o Instagram. Muito Aí eu bom. saio, né? Imagina. Aí eu saio, nunca mais volto. Você escreveu esse poema faz pouco tempo? Faz pouco tempo, faz tipo um mês, eu fui correr ali para pegar o carregador do celular. Faz pouco tempo, faz mais ou menos um mês, e foi uma elaboração aí, meio da quarentena, desses tempos, né? Mas eu demorei bastante para conseguir escrever, porque eu estava muito sem inspiração, sabe? Até que me veio Uhum, uhum, esse escrito. uhum. Mas e você? Eu quero ouvir teu poema. De um livro que surgiu já faz uns meses. André? João, Opa, travou. travou? Tô te ouvindo. Tá me escutando? Agora. Tá. Tô te escutando. Eu trouxe aqui se em algum momento eu parar aqui a imagem, enfim, tenta avisar. Aí, porque para mim continua funcionando você e eu que parei aqui. Ah, tá. Eu trouxe uns versos aqui de um livro que nasceu faz uns meses, mas ainda não começou a circular assim. Se chama O Jogo de Ler o Mundo, que é um livro que eu fiz junto com a editora SM e uma muito querida, que é a querida Juliana Russo. E aí eu vou trazer aqui dois poemas desse livro. E eu escolhi esses poemas por causa da inspiração que fez nascer esse livro, que foi o Paulo Freire. O Paulo Freire estava muito comigo e continua muito comigo sempre, nas reflexões, no pensamento, na prática. Eu tô te ouvindo, mas você travou, assim, você tá num sorrisão, assim, bonito, mas parado, assim, congelado. Agora você se mexeu. Tá, vou tentar falar um pouquinho. Vamos, consegue seguir, senão eu posso tentar, se a gente consegue. Vai Vou, rolar, vai rolar. vou colocar aqui Paulo Freire de novo. Paulo Freire estava muito, muito presente comigo no ano passado, esse ano, enfim, sempre. E o Paulo Freire fala isso, né? De que o ato de ler o mundo vem primeiro até do que o ato de ler as palavras, né? Primeiro você lê o mundo, primeiro você percebe o mundo, né? Você nasce, você vai, de alguma maneira, entrando em contato com o mundo e buscando essa intimidade, né? E esse livro aqui é um livro que tem vários poemas sobre ler coisas no mundo, assim. Desde ler mãos, ler chão, ler pessoas. E aí tem um que se chama Ler Fomes, que eu trago a minha avó também para perto. Paulo Freire e a minha avó se juntando. No serão, o chão da casa da minha avó é rachadura. Toda rachadura é fome de espaço. Quantas fomes o corpo conhece? De espaço, de estouro, de espera, de estima, de escape. Escapa uma fome, em seguida outra fome.
nunca em fila, sempre emaranhadas e muitas, emaranhadas e muitas, emaranhadas e muitas. Na capital do país, uma criança desmaia de fome. As fomes que a pessoa sacia, mas as fomes que a pessoa ignora revelam a pessoa e o mundo onde ela mora. As fomes que a pessoa sacia, mas as fomes que a pessoa não preenche ou ignora revelam a pessoa e o mundo onde ela mora. E aí tem só um outro que eu queria trazer aqui também, que é o ler coleções. Que tem muito a ver com esse ato de ficar tentando perceber tudo que existe. Pessoas colecionam quedas de bicicleta, de braço de cachoeira. Pessoas colecionam calos de tédio, de teimosia, de ternura. Pessoas colecionam figurinhas, rimas, cactos e orquídeas. Pessoas colecionam perplexidades. Um caminhão-pipa trazia água nos dias de dia. O bico do cisne se esconde nas penas das asas para um descanso na água. Os sapatos empilhados, milhares e milhares de sapatos de pessoas que não existem mais. É isso. Os poemas. E só trago mais uma palavra com eles, que é a palavra intimidade. Porque essa palavra eu aprendi muito com Paulo Freire também. E tem muito a ver com esses poemas, assim, essa busca pela intimidade com o mundo. E o Paulo Freire, ele fala numa entrevista que ele deu logo depois que ele voltou do exílio, ele foi perguntado por uma pessoa o que ele ia fazer de volta no Brasil. Que tipo de projeto ele ia fazer. Porque ele só podia criar alguma coisa com sentido se ele, de novo, resgatasse a intimidade do Brasil. Porque você só consegue criar se você tiver intimidade. E acho que a poesia tem muito a ver com intimidade, né, João? Total. Acho que ela permite a intimidade com a linguagem, né? Uhum. Ou talvez ela signifique a intimidade com a linguagem. Mas eu amei seus poemas, né? Eu amei muito o primeiro, o da Casa da Avó. Muito lindo, né? Assim, você fica viajando nele. E esse você escreveu faz tempo. Esse eu escrevi, na verdade, no ano passado. Mas eles foram nascendo aos poucos, assim, porque é quase como se fosse uma. É quase não, né? É uma série de poemas sobre ler coisas, né? Então ela pode ser infinita, né? É, E eu acho que, de alguma maneira, é quase que um exercício também para mim, porque alguns desses poemas desse livro são proposições mesmo. Tem um que é bem curtinho, que fala assim: muita coisa não é visível. Faça uma lista de tudo que você não vê e existe. Escreva a lista com uma caneta sem tinta. Massa, E esse se chama massa. Ler Ventos. E a poesia como esse convite para a gente se aproximar das coisas, das pessoas, né? E eu acho É. que até uma coisa que já dá para a gente entrando nesse ponto também, a sua poesia também tem muito disso, né? Assim, a sua poesia, a sua arte tem muito de se aproximar das pessoas, de viver esse ato coletivo, né? Assim, se pudesse contar um pouco isso, né? A importância do coletivo, né, para você na sua arte também. Sim. Vou começar retomando um poema do Vitor Rodrigues, que é um colega maravilhoso lá da Faculdade de Educação, poeta, que diz, que conversa com o teu primeiro, que diz assim: se a gente. Tá me ouvindo? Sim. Que diz: se a gente é quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. João.
para começar. Eu tô falando aqui, mas eu não tenho certeza se você tá me escutando. Que tá uma bolinha assim, ó, carregando. Eu não escutei. Eu não escutei. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu vou falar de novo. Por favor, Travou, né? Em obrigado. que parte você parou de escutar? É... Eu não escutei Nada. nada. É um poema, é um poema do Vitor Rodrigues, que é poeta e é colega da Faculdade de Educação, que diz assim: se a gente é o que come, quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. Vitor Rodrigues, e é um poema que a gente costuma usar, que eu costumo usar nas minhas ações, geralmente na Fundação Casa, né, que a gente faz um jogral com poemas curtinhos, a gente fala esses poemas e todo mundo repete junto. E eu acho que a importância da coletividade, né, ela se dá aí muito pelo encontro, né? O encontro ele é um inesperado, né? O encontro ele está por acontecer, né? E esse jogo de improvisação, que eu acho que é o trabalho do professor, da professora, mesmo com planejamento, mesmo com currículo, ele só é possível, ele só está em movimento, como você costuma falar, porque a coletividade está alimentando a roda, né? A gente está conseguindo trazer, consegue ouvir novas perspectivas, olhares, construir releituras do mundo, construir releituras ética. É... Foi? Será que a gente tenta, João? Assim, na verdade, mas pelo visto. Oi. Eu não sei o que tá vendo. Eu acho que eu tô travando, né? Oi. Será que a gente tem encerrar e começar de novo? Eu posso Por mim, sem problema. não sei se. Ou a gente continua. O que que a Mônica acha? Vamos seguir. Vamos ver. Sigam, tá bom, Tá Mônica. bom. Beleza. E a minha dúvida só é quando você para de me escutar. Mas é isso. Acho que a sua conexão tá melhor que a minha. Você Tá. podia falar um pouco, André, da importância da coletividade para a sua prática educativa. Então, João, a poesia para mim tem muito a ver com o coletivo, né? E de alguma maneira, quando eu fui me aproximando mais da educação, e eu me aproximei mais da educação principalmente por causa da minha história mesmo, né? Eu sempre estudei em escola pública, nasci na periferia de Embu, e essa minha relação com a escola sempre me deixou muito, ao mesmo tempo feliz porque eu vivi encontros muito potentes na escola e acho muito importante valorizar a escola pública, porque tem gente que, quando fala escola pública, é como se falasse já para criticar, né? E eu acho que é muito importante a gente valorizar a escola pública, mas claro que a gente precisa de políticas públicas melhores, né? Acabou de parar aqui para mim. Não sei se você me escuta ainda. Eu continuo escutando. Tá. Pode E seguir. ter vivido essa escola pública, acho que me marcou muito nesse sentido de ver muita coisa potente acontecendo, mas também de ver muita coisa que podia ser diferente, né? Que podia ser diferente se houvesse vontade política, se houvesse, enfim, mudanças mais estruturais. E aí isso sempre ficou comigo, né? Esse incômodo. E aí
eu acabei, depois de muitos caminhos, pesquisando educação com mais força, assim, acabei por causa de um coletivo que eu criei junto com outros 3 amigos, com a Carla, com o Shima e com a Cami. A gente viajou por escolas pelo Brasil e por outros países, e a gente fez um livro chamado Voltando em 13 Escolas. E esse livro mexeu muito comigo porque eu percebi o quanto de práticas assim existem, que são muito transformadoras e que estão mudando muitos territórios, né? E aí depois disso eu acabei junto com algumas pessoas também muito queridas. Em 2014 a gente criou a Virada Educação. E foi um coletivo de várias pessoas. Hoje esse coletivo é formado por mim, pela Raíssa e pela Aline, e por algumas escolas públicas. Hoje em dia a Virada, ela reúne 6 escolas públicas da região do centro de São Paulo, da área da República, Praça Roosevelt, enfim, se estendendo um pouco mais também para os territórios. E essas escolas, elas vêm se articulando nos últimos anos para criar práticas que fortalecem essa ação em rede. E eu estou junto com essas escolas, enfim, junto com essas pessoas todas, tentando entender como que a gente consegue criar ações que tornem essa educação um pouco mais significativa para o território, né? E aí que entra a poesia também, porque muitas das ações nos últimos anos tem a ver com criar momentos que marcam o corpo, que marcam a potência, né, da gente. Então a gente já fez muitos cortejos, isso quando não existia a pandemia, cortejos pela rua, com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, com maracatu na frente, com as crianças idas, assim, pelas pessoas olhando pela janela, e de alguma maneira as pessoas na cidade também provocando a imaginar outra cidade, né? Outras pessoas também muito incomodadas e querendo também ver que história é essa de criança na rua, né? E a gente foi vivendo experiências muito fortes e vivendo essa poesia que existe para além da palavra, né? Esse ano a gente está organizando a 7ª Virada Educação e ela vai acontecer na semana que vem, do dia 21 ao dia 24. E o tema que a gente trouxe assim, para esse ano é como atravessar este tempo que nos atravessa. E para a gente essa pergunta ela já é uma pergunta que também vem de um lugar muito poético na gente. Essas perspectivas. Como que a gente olha para esse tempo, as perspectivas, tentando se fortalecer, tentando se manifestar, tentando se cuidar. E a poesia acaba sendo um ato de cuidado, né? Também de escuta. A poesia tem muito a ver com essa escuta, né? E eu sei que também a sua poesia tem... Você é uma das pessoas que organizou a Antologia Trans, né? Seria muito bom ouvir você falando também sobre isso, porque de alguma maneira passa muito pela escuta, né? Passa muito por estar junto, se escutar, para criar uma reunião de poemas assim que é tão importante, né, para gente nesse nosso tempo. Com certeza. E a poesia acaba virando, né, assim, uma ferramenta pedagógica, né, para gente, assim. Claro que enfim, é um instrumento de comunicação, é uma maneira de se expressar, mas também é uma ferramenta pedagógica, né? E a gente constrói a antologia trans primeiro na ideia de trazer o poema ou fazer poético como um pouco o denominador comum das vivências ali presentes na turma, né? Naquela sala, né? Foi muito útil para poder desenvolver, não é nem desenvolver, é poder envolver os alunos, né, estudantes que estavam ali nessa construção de linguagem. Então, a gente tinha um grupo que era majoritariamente travestis que estavam em situação de rua, né? E que nunca tiveram, nunca foram autorizadas a escrever,
nunca foram autorizadas a se expressar poeticamente, nunca foram reconhecidas como autoras ou produtoras de cultura mesmo. Então a antologia veio poder nem dar voz, porque a gente não dá voz a ninguém, a gente só pode mesmo escutar. A gente veio viabilizar ali, através do mercado editorial formal, né, a possibilidade de que as pessoas pudessem comprar e ler e ter acesso à literatura que era produzida pela população TTT especificamente. Mas foi totalmente uma estratégia pedagógica com jogos, ferramentas e tudo mais. Aí estou vendo aqui uma pergunta da Mônica, que é assim: vocês enxergam a poesia como prática de movimento, ação, mobilização? Sim. Eu vou começar respondendo já que eu tô com a palavra, e minha internet tá boa. Que sim, com certeza, né? Eu acho que ela pode ser uma ferramenta importante para a mobilização, principalmente para o que a gente chama de animação sociocultural dentro da pedagogia social, né? Eu acho que a pedagogia social, a animação sociocultural, elas podem se valer da fala poética, da poesia oral, da poesia escrita, para poder mobilizar estados de ânimo no público, ou então na sala de aula. E o que é um estado de ânimo? Acho que travou. Travou, né? Travou. Mas acho que tá voltando. Pois é, eu tô te ouvindo. Eu tava numa empolgação. O que é o estado de ânimo, né? O estado de ânimo, ele é essa emoção que a pessoa fica tomada, né, depois que é atingida, né, alvejada aí por um poema, por um ato poético, seja ele muito teatral ou não, né? Então eu acredito sim que a poesia traz movimento, especialmente para os grupos que eu trabalho que são privados de liberdade, pessoas que estão presas, né? E na prisão, num lugar em que o corpo é tão pouco movimentado, bastante controlado, é um corpo muito docilizado, a gente poder se valer da poesia para se movimentar, né, para poder viajar e levar a cabeça para fora do muro, que é a grande função da literatura dentro da cadeia, né, a gente poder viajar para fora do que é a prisão. É uma oportunidade muito valiosa, né? Então, por isso que eu continuo apostando na poesia como ferramenta para trabalhar com pessoas privadas de liberdade, né? Inclusive, num último trabalho que eu fiz com travestis em situação de privadas de liberdade, que estavam presas aqui no CDP3 de Pinheiros, em São Paulo, a gente construiu esse livro aqui, chamado O Silêncio do Trem, que é um livro lindo, feito todo dentro da prisão. Eu entrei com uma impressora, lá dentro, né? Que foi um ato bem complicado, mas a gente conseguiu rodar esse livro, costurar todo lá dentro da prisão. Então, nossa, foi muito massa. E ele é inteiramente escolhido a dedo pelos participantes, né? Todas as ilustrações também. Foi um processo muito massa. Além desse livro, a gente fez uma performance, construiu uma performance a partir dele, né, de 7 minutos. E ele movimentou muito a cadeia, né? Virou um sucesso lá dentro, até que uma das disse
que enfim, não era mais entendida somente como aquela travesti, a Mona, que está no barraco, mas a poeta que lançou o livro aqui na cadeia. Uhum. E você, André? Foi uma tiragem bem curta, assim, como foi? Foi uma tiragem bem curtinha, para os autores, para a administração ali da penitenciária e para os apoiadores do livro, que a gente teve uma série de coletivos que apoiaram. Mas a gente não comercializou, porque o comércio desse livro implicaria em outros acordos que ali naquela Sim. prática pedagógica, dentro daquele laboratório de comunicação, a gente não conseguia dar conta. Mas enfim, quando a pandemia passar, vocês vão poder ir à biblioteca, vê-lo, e tem espaços para poder apreciá-lo, mas infelizmente a gente não vende. Não, tudo bem. Acho que perguntei porque eu vi que você contando, né, com todo essa tensão artesanal, né? Que é um organismo vivo, ainda mais vivo, né? Todo livro já é essa camada Exato, do afeto, né? Que está nesse livro. exato. E a Mônica, né, em movimento, em ação, mobilização. E eu fiquei lembrando desse processo, a gente cria algum ato coletivo, a gente fazia um cortejo e a gente estava na rua, como isso pedagógico para todo mundo, assim, para a pessoa que observava, para a pessoa que vivia a experiência, para a pessoa que ouvia a história, como isso mudava o olhar de todo mundo, assim, no sentido de abrir espaço mesmo no corpo para imaginar outra cidade, para imaginar outra escola, né? Porque de alguma maneira a gente vai se acostumando, né, a imaginar que a cidade tem que ser de um determinado jeito, que a escola tem que ser de um determinado jeito, que as crianças têm que estar na escola infantil de um determinado jeito, que os adolescentes têm que estar separados das crianças. A gente vai criando todas essas caixinhas e o processo mesmo vivo que acontece no encontro acaba esfriando, né? E eu sinto que a poesia é como se fosse esse convite para a gente de novo se perceber no presente, né? Assim, de novo a gente está aqui agora e é isso que a poesia tá manifestando, né? Quando alguém fala uma poesia em voz alta, essa pessoa está falando, eu estou aqui vivo, né? Estou aqui agora e essa vitalidade está sendo compartilhada, né, com vocês. E eu lembro que um dia eu cheguei a entregar uma poesia, um poema de presente para uma diretora de uma escola, até uma diretora que não está mais no território hoje em dia. Eu lembro que eu entreguei esse poema e aí ela falou assim, eu não gosto de poesia. Poesia é só para almas elevadas. E aí eu lembro que a gente começou a conversar, né, e se perguntar, mas por quê que você acha isso, né? O que te fez pensar que poesia é só para alma elevada? Quem é uma alma elevada, né? E aí foi engraçado porque depois dessa conversa com ela surgiu um poeminha que é: poesia não é para almas elevadas, e sim para almas levadas. E foi engraçado porque agora a Mônica também perguntou do movimento, né? E de alguma maneira tem um lugar mesmo de movimento na poesia, né? Um lugar de abrir espaço, né? De abrir caminho.
Total. Hoje, por causa do Dia dos Professores, professoras, eu estava revendo aqui um livro, que está até aqui do meu lado também, que eu criei junto com outras várias pessoas. Eu organizei o livro e a Serena Labate, que é artista e também tenho a honra de ser companheiro dela, ela fez as ilustrações e outras várias pessoas, assim, várias pessoas do Brasil inteiro escreveram textos. Esse livro se chama Cartas a Jovens Educadores e Educadoras. E esse livro aqui, ele tem muito essa intenção também de juntar poesia e educação, assim. E pegando aí essa pergunta da Mônica, né? Tem um texto aqui nesse livro que eu gosto muito, que é de uma educadora argentina, que ela se chama Chiqui Gonzalez. Ela fala assim, ela está se direcionando aos jovens que querem se tornar educadores e educadoras, né? E ela é também uma poeta, a Chiqui, muito, muito querida. Ela fala assim, jovens educadores e educadoras, a grande demanda é o sentido de cada vida, a fábrica imaginária de todas as perspectivas, o plural, o distinto, o prismático, a distribuição social de bens, saberes e afetos. E tudo isso é movimento, né? Assim, essa educação que se torna uma educação poética, ela não é poética porque ela fala palavras bonitas, ela é poética porque ela escuta o presente, né? Assim, porque ela escuta as pessoas que estão lá em carne viva. E você falando, eu fiquei com muita curiosidade de ouvir algum poema da antologia que vocês criaram. Não sei se está aí por perto o livro. Ó, eu vou ler um Lê um desse. trecho desse, sim, Eu vou ler um claro. trecho desse, que é bem maneiro, assim. É, é da Letícia Leal Uhum. Batista, que me dedica, eu tenho a honra de ter a dedicatória de todos. Ela diz assim, João, meu amor, 100% de certeza te falo hoje, sou uma poetisa. Que tudo, né? É Uau. o sonho do professor, né? Aí aqui tem uma mini bio, né, de cada poeta, e a dela é assim: Carioca, neto de paraibanos, seu Zé e Dona Luzia, meus orgulhos. Tenho 31 anos, sou mãe de uma princesa de 4 anos, Felícia Batista, do signo de touro, frágil como uma rosa, apaixonada como uma poeta, forte como uma tempestade que sempre se acalma. Família sempre foi minha base e o amor vence todos os preconceitos. E o poema dela é: Eu Uau. acho. Eu acho que se eu tivesse nascido mulher, tudo seria mais fácil. Eu iria menstruar e me casar em uma igreja que se parece com um palácio. Geraria 3 filhos com um velho ricaço. Eu acho que se eu tivesse nascido homem, tudo seria normal. Eu seria machista, andaria sem blusa, vivendo coçando pau. Eu acho que eu nasci homem e me tornei mulher. Eu acho que eu posso ter 3 filhos, andar sem blusa, coçar o pau, casar na igreja e ter uma vida legal. Eu acho, eu posso e eu sou. Letícia Leal. Uau. Incrível, que ótimo, que vivo. Muito Uau, vivo, né? muito vivo. E, e a gente consegue compreender, aprender um pouco mais da vivência de uma travesti dentro do cárcere, né? E de como isso se transporta para a poesia. Quais são os símbolos? O que que ela traz enquanto para ela o que é uma mulher e para ela o que é um homem? E o que ela é então a partir disso, né? Dentro desses símbolos, desses signos. E a vida que ela se desvela, que se desvela para ela, diante dela, na frente dela, que o poema contou ali na hora, que ela pode ter uma vida legal, sim,
É Uhum. uma elaboração importante que a gente faz em sala de aula, que ela é vagarosa, né? Não é assim, vamos lá, senta aí e escreve um poema. A gente vai construindo devagar como dizer aquilo que eu preciso dizer, né? E quando ele aparece é muito escandaloso, porque o, o poema, o Ferreira Goulart diz, o poema antes de escrito é se não, como é que é? Enfim, mas a parada sabe o que vai escrever, nem sabe o que vai chegar, mas quando ele aparece, né, o que é dito é de uma verdade tão imensa que a gente se emociona mesmo, né? Assim, eu fico muito emocionado. Eu lembro que ela mesma ficou surpresa com o que escreveu. Enfim, o silêncio do trem, pessoal. Uau, uau. É muito forte, né? A poesia sendo essa possibilidade de trazer para fora, né? Tudo que está já presente, né? Mas que acaba ficando palpável e você consegue fazer chegar nas outras pessoas, né? Esse poema que está aqui agora nessa nossa conversa, né? E Exato. que está agora se movendo em todo mundo que está ouvindo a gente, né? Que é quase como se fosse uma garrafa que você lança assim, na realidade, com uma mensagem dentro, né? Ela vai chegando para as pessoas vão passando de uma para outra. Eu acho que essa força da poesia também tem muito esse lugar do mistério, né? Assim, você não sabe onde vai parar, mas tem algo que continua lá, né? Como se fosse uma fogueira que continua sempre acesa, e que pode chegar, né, nos outros lugares e, claro, ela vai ser percebida acesa se a pessoa que também tiver em contato com ela se dispor a isso, né, assim, se dispor a perceber, né, essa chama. A colocar lenha, né? Colocar lenha, A sim, até para ela alimentar, ficar maior, né? a alimentar a, essa energia, né, que a poesia é capaz de construir. É uma conexão muito imaterial, né, mas que pode ser materializada, né, que pode virar um dispositivo, um livro, que seja, que pode, né, e que vira e que vai conversando por aí sem a gente, né, é incrível. Aí a Mônica diz assim: muita gente me diz que não gosta de poesia. Fico sempre achando que é porque as pessoas não conhecem poesia. Se puderem, citem alguns poetas que vocês curtem, que de alguma forma inspiram vocês. E a Anne, embaixo, diz assim: o que inspira vocês a escrever? E aí, André? Lança. Lança aí os poetas que tu gosta e que te inspira a escrever. Olha, começar aqui pela Anne. Olha, Anne, o que mais me inspira a escrever são esses encontros com as pessoas e esses encontros com o que está ao meu redor, assim. Tem até um verso da poeta Adília Lopes, que eu gosto muito, é uma poeta portuguesa. Ela fala: escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos, assim. E eu sinto que o que mais me inspira é pegar esse peixe, assim, perceber isso que tá na minha frente acontecendo e que abre de surpresa, né, de espanto. E esses peixes às vezes são até os mais difíceis de pescar, porque eles ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Você pesca um, ele está muito vivo. E os poetas que mais me inspiram hoje em dia, eu até trouxe aqui um livro também que tem me mexido muito comigo, que é de um
poeta também, um escritor que eu tenho admirado cada vez mais, africano, chamado Ampateba. Ele tem me inspirado muito, muito, assim. Esse livro aqui, ele conta a história da vida dele. E ele me inspira muito porque é tão forte o jeito como ele resgata a, a força da palavra. É tão impressionante, na verdade. Tem até um trecho aqui, não sei se eu vou encontrar fácil, que eu tô bordando numa roupa que eu aprendi a bordar recentemente com a minha companheira, e eu comecei a bordar essa frase aqui numa roupa. Ele fala de um provérbio africano que diz assim: esteja à escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar um conhecimento. Tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar conhecimento, assim. E eu gosto muito desses autores, dessas autoras. A Adília Lopes é uma poeta que eu gosto muito. A Maurinete Lima, Dona Mauri, que eu sei que João também tem um amor por ela muito forte. É uma poeta que eu tenho um poema dela que está gravado em mim, assim, que é o poema Aldeia, que ela fala que quando começou a escrever, ela começou a escutar a aldeia que vive dentro dela, né? A aldeia que está tatuada nela. Essa poeta, procurem, gente, procurem esse poema Aldeia. E esse poema, na verdade, me inspira muito também como educador, assim, porque eu fico pensando que nesse projeto que a gente faz com as escolas, a gente está a todo momento tentando entender como que a gente consegue se perceber como aldeia dentro da cidade de São Paulo, assim, como que a gente consegue se perceber como uma rede, né? Aqui, nesse projeto, a gente tem dado nome não só de Virada Educação, a Virada Educação é uma ação que acontece uma vez por ano, mas o projeto mesmo que está em movimento é o Território Educativo das Travessias, que é esse território que se movimenta, que se encontra, que reúne as escolas. E para a gente, o nome Território Educativo é o nome que a gente está usando agora, mas poderia ser aldeia também, né? E quando a Maurinete Lima fala que dentro da gente também tem essa aldeia, eu fico muito mais acordado, assim, porque de alguma maneira é a aldeia se encontrando com a aldeia, né? É a aldeia se encontrando com a aldeia e formando essa efervescência, né? Assim. E queria ouvir de você também, João, o que te inspira e que poetas têm te provocado? Pois é. Ó, vou só te falar para você escrever aí o nome do livro que você mostrou para Lauren. Sim, ela falou aqui, né, a Lauren. É, Eu vou escrever aqui, Lauren. escreve aí. Olha, sem dúvida, minha escrita é muito movida pelo afeto, né? E todos os tipos desse afetar-se, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é mesmo os detalhes que estão à volta, né? Que realmente acabam alguma hora se acumulando dentro da elaboração e aí sim levo. Mas é uma escrita muito umbilical, né? É uma escrita muito mais que beijo, Paula. Que saudade da minha amiga. E eu não sei se travou, mas eu espero que não tenha travado. Mas a questão toda é mesmo a sonoridade. O som me inspira a escrever, né? É a partir da sonoridade que eu escrevo, principalmente porque meu trabalho é muito oral. É muito oralizado. Eu falo, são poemas para falar, quase todos. Mas os poetas que eu tenho me inspirado, eu sou bastante centrado na poesia contemporânea, né? E também bastante centrado na poesia brasileira. Eu gosto muito do que a gente está fazendo aqui agora,
né? Então eu vou citar alguns colegas que eu acho que onde eu vou eu cito e trago. E começando pela Luby Prates, Uhum. poeta maravilhosa. Repetindo aí Dona Maurinete Lima, que era assim uma inspiração, que continua sendo uma inspiração maravilhosa. Pilar Bu, uma poeta incrível, fantástica, que também é com quem eu divido muita poética, com quem eu chego e digo, amiga, esse poema aqui tem uma coisa, eu preciso de uma ajuda, o que que você acha desse Uhum. verso? Sabe, é aquela amiga que eu divido a poética, sabe? É, E a Roberto Piva, eu acho que é essencial que deve ser lido, assim, acho que precisamos ler, né? E vou falar um mais clássico que é o João Cabral de Melo Neto, que é maravilhoso. Que eu gosto muito da Morte e Vida Severina e de outras obras dele. Sou bastante apaixonado pelo que ele escreveu. É, E eu poderia passar assim uma meia hora citando uma porção de gente maravilhosa, assim. Mas com certeza eu queria citar um poeta que eu gosto muito, que é André Gravatar, que está aqui João presente. Neco também tá aqui. A Anne falou do que ama Roberto Piva. É fantástico, né? Muito Sim, bom. Outros tantos, Maria Isabel Iorio, que é uma poeta do Rio, que é surreal. Eu leio, eu fico da raiva, tenho vontade de. Coitada. Assim, leio um poema, eu penso, porra, eu não posso ler mais nada por um sim, ano, porque esse poema eu vou ter que. Sabe, eu vou ter que digerir ele sim, sim, tanto. sim. Não tem o que eu tenho, na verdade, convido muito com a poesia dele, com ele que tem sido realmente um grande mestre assim para mim hoje em dia, que é o Ricardo Aleixo. Ele tem Sim. sido muito, muito, muito importante assim, tanto para viver esse poema que é falada, que é palavra-corpo, quanto para entender essa relação entre poesia e vida, né? Hum, Porque, de alguma maneira, o Ricardo Aleixo é muito para mim essa pessoa que afirma isso, assim, há anos, que essa poesia, ela é vida, né? Ela não é um momento que você para escrever, né? Ou para falar um poema em voz alta. E queria até falar uma outra coisa. Eu vi que a Eni, queridíssima Eni, está aqui. A Eni é diretora de uma das escolas do território educativo das Travessias, que é a EMEI Armando Arruda. EMEI Armando de Arruda. Queria dizer massa. que estou muito feliz que ela está por aqui. E até mencionar o nome das escolas também, né? O João falou essa palavra evocar, falou, porque evocar esses nomes, né? As outras escolas que estão nesse projeto são a EMEI Gabriel Prestes, EMEI Patrícia Galvão, EMEI Armando de Arruda e EMEI Monteiro Lobato. E aí tem outras também que estão junto agora, que é a EMEI João Teodoro e EMEI Alceu Mainardi. Enfim, várias escolas que tem essa força, né? Porque ao falar o nome de uma escola, imagina a quantidade de pessoas, né, que eu estou trazendo juntas. Porque é isso, né? Nunca a gente pode pensar numa escola como um prédio, né? Nunca a gente pode pensar numa escola como uma instituição é, que não tem corpo, né? Uma escola é um monte de relação, um monte de gente, né? E pegando só um outro comentário aqui que eu vi, que ficou mais para trás, da Silvia, que eu vi que ela falou assim: eu tenho dificuldade com poesia e sinto que um dos lugares da poesia e aí, falou isso, João. E você tinha me falado que está lendo um livro do Roland Barthes, né? E aí eu lembrei de uma Tô. frase do Roland Barthes, que ele fala que a poesia é a prática da sutileza num mundo bárbaro. E eu Ah, acho curioso que a Silvia trouxe aqui, querida Silvia, que ela massa. trouxe essa palavra, né? Essa palavra sutileza. É, poesia pode ser sutileza e pode não ser também, mas eu acho interessante essa fala do Barthes, de que poesia é a prática da sutileza. Eu gosto muito de pensar a poesia como prática também, né? Como Assim, prática. prática, né? Às vezes é a prática, enfim, também de
abrir as janelas e soltar explosivos, né? Às vezes não é tão sutil assim. Mas até É, nisso existe uma força sutil em movimento, né? Do corpo atento. é, sim, é uma sutileza, às vezes, bastante de uma dinamite, né? Assim, tem uma Sim. delicadeza muito indelicada, que eu acho que a poesia traz, né? Eu costumo falar disso em relação à antologia trans, que é sutil, mas é pesado. Né? Assim, é um concreto, sem dúvida, né? Mas muito sutil, assim, que encontra o encaixe mesmo, né? Essa coisa de gostar ou de não gostar de poesia, eu acho que tem a ver muito com um certo espelho, né? Com você encontrar aquilo que você precisa ler, aquilo Uhum. que te faz bem, né? E também desmistificar um pouco o lugar da poesia como uma coisinha gostosinha, né? Que você vai ler antes de dormir. Não sempre, né? Sim. Justamente é essa delicadeza indelicada, né? Que é de provocar mesmo e anunciar uma ruptura. O Marcelino Freire mesmo fala, eu já ouvi ele falando numa entrevista, dessa questão do poeta anunciar novos mundos, né? Mesmo, dessa tarefa nem não intencional, mas muito importante aí para a sociedade, né? Assim, que é o que o poeta, a poeta e poete traz. Sim, você falou essa palavra anúncio, e eu me lembrei também do Paulo Freire, dizendo uma coisa que pra gente, nessa história do território educativo das travessias, eu acho que é muito verdadeira também, que o Paulo Freire falava muito de que é importante anunciar e denunciar ao mesmo Hum, tempo. Esse lugar de denunciar aquilo que nossa. não está rolando, assim. Aquilo que é a tragédia, aquilo que é realmente o direito que está sendo negado, né? Isso sempre precisa ser denunciado, porque sempre vai ser necessário sublinhar isso, né? Marcar isso, expor isso. E aí, ao mesmo tempo, esse ato de anunciar, ele precisa acontecer, porque senão também não se abre caminho, né? E eu acho muito bonita essa sutileza, pegando essa palavra de novo, do Paulo Freire em falar que isso poderia acontecer ao mesmo tempo, né? Que não é agora eu vou denunciar e acabou, e é isso. E agora eu vou ficar só anunciando e é isso. Se alguém quiser fazer isso, faça também, mas esse convite para viver essa complexidade, né, em que em uma hora você está denunciando, outra hora você está anunciando, e numa mesma coisa você denuncia, anuncia. Eu acho muito vivo, assim, trazer esse jogo de palavras na prática, né, assim, o Pô, quanto demais. tem a ver com poesia, né? A poesia, hoje, que mais me move é a poesia que denuncia e anuncia, denuncia, anuncia, assim. E não dá nem para diferenciar quando que está denunciando e quando está anunciando, porque às vezes a denúncia é o anúncio, né? Também. Pô, que viagem boa. Acho que é tudo. Isso aí resume bem. É denúncia e anúncio. É perfeito. Acho que eu me sinto bem contemplado com essa amarra. De verdade, assim. Porque eu acho que é sobre isso. É sobre anúncio e denúncia. No movimento, né? Ao mesmo tempo, um de cada Sim, vez, antes e depois, sei lá. Mas eu acho que no fundo, se a gente pudesse resumir, é isso. Que é também a função de um. Função não, acho que é meio exagerado. Mas que é também o impacto, talvez, né, da prática educativa, da prática é, pedagógica, né? De anúncio e denúncia. sim, sim. E meu querido, eu vi que já passou uma hora da nossa conversa aqui. Eu imagino que em algum momento pode ser até que ela caia. Não sei como vai ser. Não sei se a gente já vai finalizando. Eu vi até que tem aqui um comentário. Deixa eu ver. A poesia não está nos versos. Por vezes ela está no coração e é tamanha ao ponto de não caber. Um verso do Jorge Amado. Jorge Amado.
De alguma maneira a gente está falando a mesma coisa desde o início, né? Dessa poesia que é corpo, dessa poesia que abre Que é caminho nesse território. tempo, que é território. Não sei se você tem Isso. mais algumas palavras aí para ir amarrando e costurando esses finalmente. Não, eu queria agradecer mesmo aí a Livraria da Tarde e o Festival de Poesia de Lisboa presente, que por esse encontro, por nosso encontro, André, nesse Dia dos Professores, que me energizou bastante. Muito obrigado. Poder falar de poesia, educação e cárcere é sempre uma coisa que eu gosto. É, então, estou muito contente mesmo. Muito obrigado. Vamos continuar falando sobre isso, né? Dialogando, colocando para frente a poesia como ferramenta, como dispositivo. E, André, lê novamente, por favor, suas poesias do início. Aqui eu tô lendo a Helena e a Helena me contempla, assim, é o pedido que eu faço também. Por favor, André, termine lendo um pouco os seus poemas do começo. Tá. Obrigado, Helene. Obrigado, João, também, pelo convite aqui para terminar com um poema. Queria também agradecer, antes de falar o poema, agradecer você, João. Uma alegria mesmo estar aqui conversando contigo, aprendendo contigo, e que a gente siga aí nesse papo. E agradecer a Mônica, da Livraria da Tarde, agradecer a Janine, do Festival de Poesia de Lisboa, agradecer a vocês por, de alguma maneira, criarem um espaço, né, para esse encontro aqui acontecer. Mesmo sendo por meio de uma tela, precisa de alguém, né, que faça a ponte entre as pessoas e muito bonita. Agradecer a todo mundo que está aqui até agora, né? Que ficou aqui com a gente nessa prosa. Contar uma coisa também rapidinho, que esse livro, gente, que eu mencionei, do Cartas a Jovens Educadores, ele está disponível para download gratuito. Enfim, tem muitas colaborações de pessoas do Brasil e da América Latina. São mais de 25 cartas de várias pessoas. E aí vocês conseguem achar o link na minha bio. Se vocês entrarem lá, @André Gravatar, vocês acham lá e conseguem fazer o download gratuito. E vou então terminar aqui com um desses poemas do início. Deixa eu ver. Eu vou subverter o pedido da Helena e vou ler um outro que Pronto. traz. E aí, Helena, depois entre em contato comigo que eu te passo os poemas que eu li. Vou subverter, Helena, para anunciar aqui. No início eu trouxe um poema que falava da minha avó, né? De certa forma ela estava lá presente. E eu acho que a gente está falando aqui muito de raízes também, né? Assim, de entender o que está se movendo dentro da gente, né? O que está se movendo dentro da gente. Esse poema que você trouxe também como é o nome dela mesmo? É Vivian? Acho que esse é o nome dela. O poema que você trouxe, João? Ah, da Letícia. Letícia, desculpa. Esse poema da Letícia, né? Foi tão importante aqui para nossa conversa, que é muito de trazer também o que estava dentro dela, assim. E aqui é um poema que eu trago uma história de uma caminhada que eu estava fazendo com um tio meu, lá no sertão de Paripiranga, que é de onde vem minha família, na Bahia. E eu estava caminhando com ele. E aí o poema se chama Ler Despretensões. Somos feitos de substâncias antigas, disse o tio João para mim enquanto caminhávamos num chão de terra de uma manhã de quinta-feira. Todas as frases que ecoam de um jeito despretensioso e carregam um mundo no colo merecem ser anotadas, mais pela sua despretensão do que por carregarem no mundo um colo. Massa. Quer trazer algum Demais. verso, João? Quer trazer algum verso também seu? Alguma coisa que está em você, no seu corpo já? Para Aqui no meu corpo, no corpo. vou trazer um que é para brincar com a nossa saída,
com a nossa saída é assim, ó. Assim que você saiu, assim que você saiu, eu só queria dizer volta. Mas volta pra quê? Pra quem? Como? Volta e meia, você vestindo um par de meias com estampa de olhos, eu já sem nenhuma, embora eu te olhasse e sentisse frio em quase toda parte de mim. Eu que durmo até de cachecol, eu fiquei completamente nu só para estar contigo. Depois que a gente fez essa bagunça toda e a gente prometeu que não faria, para não fechar ciclo, para não consumar fato. A gente disse que não ia descobrir o nosso cheiro, o sovaco, a virilha, o umbigo. A gente disse melhor não, mas a gente fez, como uma música num enigma. Assim agora de repente nem terminou o sol de sair, você é quem se ausenta. E tudo bem, tudo ótimo. Eu só queria dizer volta, fica. Eu nem sei como seria, nem sei se eu realmente solarizaria ou se o frio ia reinar o tempo todo, mesmo eu colocando as cuecas para acompanhar o sono capotado igual o teu. Eu não capotei. Eu senti passar o tempo dessa noite como uma quebrada insônia de resfriado que vale a pena pegar, mas tomara que não. Então, não precisa voltar. É isso. Uau! Simbora nessa. Volta, Simbora! gente. Volta, volta, volta e assim a gente se despede. Obrigado, João. Uma honra. Beijo, Obrigado. mão, André. Se cuida. Beijo. Se cuida também. Se Beijo. cuida. Prazer enorme estar com você. Beijos. Vou encerrar aqui nossa conversa por agora.